Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso programa BPK2B. O programa BPK2B ele iniciou em julho de 2020 e ele tem o intuito de proporcionar mentorias coletivas, aulas referentes a diversos temas que são relevantes para as empresas. As aulas, elas sempre são divididas por módulo, sendo que os assuntos, de cada módulo, eles são abordados demonstrando um panorama geral daquele conteúdo. Depois, a gente sempre tem um tempo para interação, onde os participantes podem fazer perguntas, para o speaker, para o palestrante da aula. Então, hoje acontece a segunda aula do módulo jurídico, que também é a segunda aula sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Na primeira aula, nossos convidados especiais, o Bruno Correia de Oliveira e o Marcos Paulo Roder, abordaram alguns aspectos da legislação da lei. E hoje será abordado mais aspectos relacionados à segurança da informação. Boa noite, Bruno. Boa noite, Marcos. Boa noite, Josi. Boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos novamente. Obrigado mais uma vez pelo convite. Uma satisfação estar aqui junto com o pessoal aí do Bioparque. Obrigada a nós por vocês terem aceito, por estarem aqui novamente, desejar uma boa aula para todos e que a gente possa ter bastante interação no dia de hoje. O pessoal pode ir mandando perguntas, ou também se quiserem interrompendo, conforme a gente combinou. Então, que seja realmente um bate-papo realmente nessa aula de hoje. Perfeito, Josi. A ideia é justamente essa, Naquele segunda-feira passada, então, a gente trouxe algo um pouco mais para fixar alguns conceitos, e a ideia hoje é realmente a gente fazer algo mais dinâmico, mais prático, Trazer aí algumas dicas aí para o pessoal fazer a coisa ser mais prática e, como a Josi comentou, que o pessoal possa participar efetivamente, nos interromper a qualquer momento e fazer as perguntas aí que eventualmente surgirem. Então, continuando aí na nossa senda de estudo da LGPD, a gente tem que fixamos um dos conceitos da semana passada, de que ela é um marco regulatório. Também a gente viu que a previsão de segurança da informação que a LGPD trouxe para todos nós, ela vai passar também pela fixação da ideia de que quanto mais se consolida essa noção de que o acesso aos dados é uma ferramenta primordial para novos negócios, e até a gente comentou, falou de a forma como analisa, a LGPD não vê só como mera parametrização, padronização, normatização, e sim a gente, do ponto de vista empresarial, enxergar nisso oportunidades. Ao mesmo tempo, a gente tem de um outro lado a ideia, temos visto, infelizmente, que tem aumentado a questão da prática de atos ilícitos, utilizando-se, então, dos dados pessoais. A gente viu aí, final de semana, ao lado de toda aquela situação lá envolvendo o Talibã, no Afeganistão, etc., o hackeamento do Tesouro Nacional, que aconteceu na última sexta-feira, dia 13, saiu uma nota oficial aí do Tesouro Nacional dizendo que não houve perda de informação, etc., mas até mesmo os órgãos governamentais aí, muito embora submetidos à LGPD, também sofrem com a questão do vazamento e tem toda essa necessidade de proteção, e a gente acaba vendo que nem os órgãos aí estão imunes a esse tipo de situação, o que reforça, então, que o acesso aos dados, ele tem esse viés positivo, mas também, infelizmente, tem esse viés negativo aí quando mal utilizado para a prática de ilícitos. Falamos também, então, na aula passada, que é um marco regulatório, LGPD, e por que a gente diz que é um marco regulatório, A gente tratou, falou assim, olha, não é tanta novidade assim, A gente teve algum marco civil da internet, algumas outras leis esparsas, o Código de Defesa do Consumidor, lá no 42, trata, dos bancos de dados. A LGPD é maior, ela é mais ampla, ela trata de maneira não setorizada.
Então, a gente não vai abarcar só a situação do consumidor ou só a situação daquilo que está submetido à internet, lá no Marco Civil. A LGPD, ela traz consigo, né, essa natureza maior, mais ampla, de abarcar sobre ela, né, colocar sobre embaixo, né, do véu, que a gente chama, todas as situações, né? Como a gente falou semana passada, tanto pessoa natural, pessoa jurídica, e aí a pessoa jurídica de direito público, a pessoa jurídica de direito privado, né? Então, por isso que a gente trata a LGPD como um marco regulatório, justamente por não trazer, né, a coisa setorizada. Essa é uma grande... algo que eu reputo importante a gente destacar. E aí, doutor Marcos Paulo, mais uma vez eu agradeço aí o convite de participar e dividir as aulas. Lhe dou boa noite e já abro aí para que você dê a sua contribuição também. Boa noite a todos, reforçando, mas sendo bem mais breve, o agradecimento do convite, do Bioparque, todos aqui presentes, que é sempre bom que... o desafio é exatamente dar uma primeira aula e manter quórum na segunda, né? Porque às vezes a aula demonstra que pode ter sido atendido ou não às expectativas. Então, como o Bruno estava falando e conversando aqui, pelo que a gente pôde sentir da turma, o pessoal que participou no primeiro encontro, a ideia aqui é exatamente tentar provocá-los para a participação, mas principalmente com o objetivo de algo um pouco mais prático. E, desde logo, eu acho que é muito importante explicar isso, né? Que, retomando algo que a gente falou um pouquinho no começo da aula passada, no sentido de que o tema ele é multidisciplinar, interdisciplinar, ele não é exclusivamente jurídico, ele vai envolver, então, toda uma gama de profissionais que vão lidar como o Bruno falou, atinge todos os setores, todos os agentes, todas as instituições, seja ela pública, seja ela privada, e todos nós na condição de titular de dados, nas relações, nos fluxos econômicos, tal qual, pelo menos não, várias vezes ao dia estamos na condição de consumidores, assim como toda e qualquer relação, também estamos ali fazendo operação, fornecendo dados. Então, é um pouco do desafio que o Bioparque nos coloca ali de falar um tema que aqui, como eu falei, nós advogados pensamos que a Faculdade de Direito nos dá autorização de querer falar de todo e qualquer tema, mas tendo a humildade necessária, a compreensão, este segundo módulo que vai tratar de segurança da informação, não só exclusivamente da segurança de dados pessoais, eu acredito que por isso que é tão importante a contribuição de vocês, que tenho certeza que empresas do ramo tecnologia, cibersegurança, segurança da informação em geral, vão poder contribuir e, com certeza, vai ser um aprendizado mútuo. E, pelo que a gente alinhei com o Dr. Bruno, basicamente traçar aqui algumas questões gerais, o que é afeto à LGPD, para tentar demonstrar o que tem os impactos, o que isso muda, o que não muda, o que, na verdade, era uma ideia de aprimoramento, numa articulação, porque existem situações que realmente não necessariamente vai envolver dados pessoais, mas pode envolver outros temas também importantes, também com respaldo jurídico, mas pensando sempre tema segurança da informação, ela vai também tratar
sobre segredos industriais, sigilos que geralmente é tratado quando se discute propriedade intelectual, propriedade industrial. Propriedade intelectual, ela se divide sempre basicamente no conceito em direitos autorais e propriedade industrial, que daí entra patentes, desenhos industriais, denominação de origem, mas também dentro das informações, sigilo industrial, proteção de informações que isso do ponto de vista do desenvolvimento, da importância disso no nível intelectual, quanto, como o Bruno pôde mencionar, isso sempre é uma preocupação muito evidente, porque isso também se relaciona com hipóteses de segurança de sigilo fiscal, segurança patrimonial, e até mesmo situações em que a gente verifica de cada vez mais crescem o número de ilícitos tipificados como crimes mesmo, tem suas penas tipificadas no ambiente eletrônico, e sempre essa preocupação. Esses hackeamentos, tem toda a complexidade envolvendo surgimento de tecnologias com os criptoativos, tudo isso que é um desafio cada vez maior, porque a partir do momento... tem uma pessoa dizendo que está muda. Todos me ouvem? Aqui está normal, Marcos. Sim, normal. Tem que ver se talvez Tudo possa certo, ser tô ouvindo também. Legal, pode ser o próprio dispositivo. Mas, retomando, porque cada vez mais esse desafio realmente de pensar, até tem essa diferença, né? Às vezes conceitual, um pouco doutrinária, há muito tempo que existe a diferença entre o hackeamento, o hacker, um conceito muito mais amplo, mas o hacker, e daí tentaram, inclusive, para forçar a diferenciação, os chamados hackers do bem, né? Que pensam pessoas que vão pensar no aprimoramento das tecnologias, no aprimoramento da segurança, porque não é muito difundido a ideia do que seria quem tem más intenções, ali, quem faria condutas ilícitas, exatamente o que é combatido seria a figura dos crackers, né? Mas vamos lá, pensando em que ponto a LGPD contribui para o tema, e sem buscar ser repetitivo dos temas já tratados na aula passada. O que a LGPD, e isso é um pouco da opção legislativa, de que vai jogar muita coisa para a atuação, até não teria como ser de outra forma, por conta da enorme volatilidade, número de situações novas que surgem no dia a dia. A legislação ela é um pouco abstrata, bastante genérica, quando ela vai falar sobre os temas da segurança da informação, da governança e o que ela chama, que é muito comum, de boas práticas, muito ligado, que é um outro tema da moda, ainda mais contexto brasileiro, depois de várias operações aí da Polícia Federal, toda a questão político-nacional, mas que também cresce muito no contexto internacional, de se falar em compliance, em modos de estar em conformidade, e também pensa-se na ideia do compliance de dados, compliance de segurança da informação. O que a legislação, então, ela vai trazer, e eu tentando ser bastante econômico para que a parte legal, positiva, jurídica, ficasse mais na aula anterior, é que ela vai reconhecer que o que é tido ali como padrão técnico mínimo, que padrão de segurança, as regras de governança, ela impõe que quem vai
estabelecer parâmetros, verificar, fiscalizar, vai ser principalmente, não que o Poder Judiciário também não possa, ele também tem esse dever, mas dentro da lógica, a razão de ser os objetivos da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, da NPD, está totalmente relacionado com a temática da segurança e as boas práticas dita governança de dados. Então, só num rápido leitura do síntese dos dispositivos, em que quando a LGPD vai trazer sobre a segurança, ele impõe um dever, ele coloca aqui um ônus, que ele diz que as empresas, mas aqui num conceito muito mais amplo e geral de agentes de tratamento, isso aqui não é a copia e cola da legislação, mas no artigo 46 vai falar que as empresas devem adotar medidas de segurança, técnicas tanto técnicas quanto administrativas, para a proteção dos dados pessoais, para impedir acessos não autorizados e situações acidentais, que é aqui um pouco da lógica do que a gente perpassou na aula do chamado incidente de dados, que é espécie de tratamento, e aqui isso quanto à destruição, quanto à perda, uma alteração, ou como na interação, nessa dinâmica do fluxo dos dados, de forma inadequada, isso pode ser considerado ilícito de qualquer forma. E ilícito de qualquer a questão que muitas muito mais para a atuação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Né, de não apenas lá na frente, quando a gente tiver um incidente envolvendo os dados, né, ou um adendo do produto ou serviço, né, mas passa muito pela questão, eu vejo, né, que o legislador tenta fazer uma mudança cultural do ponto de vista organizacional, né, das empresas, para que isso efetivamente esteja desde a concepção do produto ou serviço, antes mesmo dele ir para o mercado, que a gente consegue ver tranquilamente do 46, do parágrafo 2º, que traz a ideia do Privacy by Design que que a gente viu aí no slide. De pensar desde o lançamento do ciclo, conceito de privacidade, ela seja uma preocupação desde o lançamento, no desenvolvimento do produto, em todas as fases, em todo o ciclo com os dados, mas também em conjunto, não são opções, não são conceitos opostos, mas também na lógica, um outro conceito também aqui é
a adoção de termos da língua inglesa, o privacy by default, que pode ser traduzido que privacidade por padrão, que é dentro dessa lógica, seguindo como eu vou sempre pensar em empregar mecanismos e soluções de privacidade, vou ter que sempre ter essa preocupação com a privacidade e com a segurança dos dados em todas as fases em que envolver o ciclo de vida dos dados. A ideia do privacy by default é exatamente uma obrigatoriedade em que tenham ali por ferramentas, ou se possa estabelecer, ali, lembrando um pouquinho da aula passada, daqueles direitos básicos dos titulares de dados, que eles possam fazer essa gestão e possam fazer alteração. Isso aqui, por lógica, né, por mais que às vezes todo mundo aqui tentando já entrar no aspecto prático, todo mundo ali já começou a navegar nos sites, vem aquelas configurações de cookies, você ter a opção de selecionar quais são os dados que você quer fornecer ou não, ou revogar o consentimento, alterar depois, mas a ideia, uma forma simples de se pensar a lógica do privacy by default, a preocupação com a privacidade por padrão, é exatamente que ligado aos princípios da finalidade, da proporcionalidade, aquela questão um pouco mais ideal do legislador ao se definir a preocupação e os objetivos da legislação, é que se colete o mínimo e o estritamente necessário para o cumprimento da obrigação, para o cumprimento da prestação numa relação contratual, isso seja por padrão de que pense sempre vise a segurança, a proteção, a privacidade, a coleta mínima. Então, você vai ter sempre lá o recomendável, você vê que não, geralmente não é muito observado, mas o certo seria de que não a lógica do titular ter que ir lá reduzir a quantidade de dados compartilhados, mas por padrão, essa é a lógica, de que seja o mínimo, mas que você possa, então, questionar se o titular ali autoriza, dá o consentimento, ou pensar nas bases de que autorizarão o tratamento de outros dados que não sejam estritamente ligados àquela finalidade para cumprimento. São aqueles chamados cookies de os cookies estritamente necessários, você vai ver que, por padrão, eles vão sempre ser coletados. Isso aqui está ligado dentro da lógica do funcionamento de maior parte das páginas. Tenho certeza que tem muita gente que tem maior conhecimento técnico, muito maior que eu no tema, mas tem situações, e mais fazendo uma relação com a fala do Dr. Bruno, existem muitos dados básicos de ali, por exemplo, dependendo da situação de coleta de IPs, que vai estar relacionados dentro de um provedor, seja de acesso, seja de conteúdo, que ele também tem um dever legal em uma relação relacionado com o Marco Civil da Internet, que ele precisa, dependendo de uma situação, até no cometimento de fraudes e crimes, que ele tenha esses registros e ele possa, se solicitado, se intimado, se for necessário judicialmente, que ele tenha o dever de compartilhar. Mas agradeço até ao Bruno que fomos ali para o Privacy by Design, Privacy by Default, para entrar dentro da lógica do que a legislação incentiva, fomenta e entende como sendo as boas práticas e o que seria a governança em dados. Em que a legislação expressamente vai dizer que as empresas poderão formular regras de boas práticas, de governança, que criem regras organizacionais de
regime de funcionamento, exatamente como é que vão ser processadas as reclamações, o recebimento dos pedidos dos titulares, mas aqui, principalmente, pensando no dia de hoje, e principalmente dentro da lógica de mudança de cultura, de pensar na prevenção, em ter ações educativas que vão buscar, e a legislação é muito clara, muito razoável, vamos usar esses adjetivos, de se compreender de que não tem como zerar o risco, não tem como impedir, não tem como dizer que, por mais investimentos, o avanço tecnológico, toda a volatilidade, toda essa mudança e desenvolvimento, sempre haverá uma brecha, sempre haverá algum ponto de fragilidade. É mais ou menos pensar em discussões polêmicas no momento, se pensar na discussão dos níveis de as camadas de proteção que tem para a urna eletrônica são também dentro das estruturas, e pensar, você pode ali investir, ter o maior firewall possível ali, você nunca vai ter a certeza, a garantia, a não ser que exatamente a pessoa Ficou com problemas, parece, é verdade? no seu ambiente seguro. Acho que travou um pouquinho, Martins. Estamos claro em falar, emitir, pensando na lógica aqui. Josi, alguma participação? Não, tinha dado uma travadinha, mas já retornou aqui. Ótimo. O que eu quero tentar dizer para vocês também, dentro dessa pegada mais prática e lógica, e buscando fomentar o debate, é que, assim, tem muita coisa em construção. A gente está tateando muita coisa. E eu não tenho a pretensão, tenho certeza que aqui, tendo pessoas da área, que tem formação em tecnologia da informação, em segurança da informação, ou na maior parte dos ramos da engenharia, tem um conhecimento muito mais técnico que nós, operadores do direito, nós juristas aqui, quando pensa em tratar do ponto de vista legal o problema. Tem aqui sempre como parâmetro, assim como existe normativas para tantas outras coisas, normatizar questões técnicas, que tem aqui incorporada como normativa brasileira dentro da BNT, mas seguindo um padrão internacional do ISO e IEC, que é a ISO 27001, que tem suas diversas atualizações e desdobramentos, mas que ali se estabelece lógicas muito mais que eu não vou me arriscar, eu conheço um pouquinho, mas muito mais em nível amador e leigo sobre se pensar o que é firewall, o que são camadas de segurança, o que é pensar em ter diversos mecanismos dentro da lógica que a gente falou, ter o privacy by design, como em todas o ciclo do desenvolvimento, lançamento dos produtos, tendo a privacidade como um dos temas prioritários, mas principalmente de intranet, seja na comunicação das empresas, dos seus computadores, seu parque de máquinas com a rede mundial de computadores, a internet, seja dentro da própria estrutura interna, seja se tem uma intranet, alguma que eles chamam de
tenho vários clientes de TI, pude ter alguns contatos chamada fibra apagada, né? Quando você só tem isso para fluxo de dados, mas sem ter conexão com backbone, com saída para a internet, a rede mundial de computadores. Então, tem muita coisa que é muito no aspecto, por isso a importância de se pensar num bom programa, num bom nível de conformidade que leve em conta um trabalho verdadeiramente interdisciplinar, com profissionais da segurança da informação, mas aí aqui a sardinha é mais para o nosso lado, é que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, como a gente já havia anunciado na aula anterior, a partir de 1º de agosto, o juiz está no campo e ele, seguindo esse papel não só fiscalizador, mas a NPD ela tem o seu dever de orientação, de consulta, numa atuação preventiva, de definição de regras, de compreensão, cada vez mais, a partir da sua consolidação, da nomeação, definição de cargos, está desenvolvendo cada vez mais cartilhas, respondendo orientações, definindo as regras do jogo, e é isso que a legislação exatamente definiu como sendo esse papel bastante atuante da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Eu cito aqui 3 exemplos que eu coloquei no slide, que saiu um primeiro guia orientativo para os agentes de tratamento e para os encarregados. É um documento público disponível no site da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mais 2 cartilhas que vai tratar dentro da lógica da segurança no ambiente virtual da internet, da rede mundial de computadores. Vocês estão me ouvindo bem? Me veio uma notícia dizendo que a minha internet estava instável. Ele tinha travado um pouquinho, Marcos, mas agora aqui está normal. Uhum. Ok. Mas também uma recomendação, também disponível facilmente na internet, ilustrado, bastante didático, é um dos primeiros materiais que a NPD produziu, juntamente com a tríade ali do CERT, NIC-BR, CGI-BR, que é o Comitê Gestor da Internet no Brasil, NIC-BR, CERT-BR, tenho certeza que também deve ter que mas que vai definir os padrões que são dentro do LACNIC, todas as definições o ponto BR do Brasil, que são ali, eles têm o seu braço governamental, mas é multissetorial, em que desenvolveu o que eles chamam de fascículos ali, mas são cartilhas que pensa tem 2 ali já tratando da proteção de dados em geral, mais atrelado ao o tema de hoje, que é da hipótese de vazamento de dados. Bruno, contribuições? Voltando ali no slide que você estava, Marcos, é interessante, né, que tudo que nem você falou mais cedo, tudo é novidade, a gente ainda está tateando, né, a gente ainda tem acompanhado, por exemplo, nomeações, né, para compor a agência, então a coisa realmente ainda caminha, né, a gente, quando eu digo lato sensu, né, empresas, todos nós, se moldando com o que tem, e aí se adaptando, e até a própria, né, o guia orientativo, né, a cartilha é justamente nessa linha, e muito embora as sanções administrativas já possam ser aplicadas desde 1º de agosto, meio que consenso, né, que por hora ainda não ainda não serão aplicados, justamente em razão, né, desse período aí de adaptação que todo mundo está passando, né? Mas a lei já faz bastante tempo que entrou em vigor, sim, né? Mas não é do dia para a noite que se consegue mudar a cultura, né, a organização das empresas. E o próximo slide ali, que é o da Deloitte,
que é o roadmap de implementação, é interessante, né, porque é uma via de mão, né, a seta ali mostra bem isso, e traz um pouco, né, justamente da complexidade que é adaptação, essa transformação, essa migração. Então, daí, a razão pela qual a gente não vai ver, né, pelo menos é o que se espera, aplicação, né, de sanções, que, como a gente falou na aula passada, né, a cifra assusta, até 50 milhões de reais. Né? Mas então, e isso é interessante e é bacana também, né, o órgão fiscalizador estar preocupado com esse caráter educativo nesse momento. Eu acho que isso é importante e é de grande valia nessa fase de transição a qual todos nós aí estamos passando. Até, inclusive, a gente trata, até por definição legal, as atribuições e responsabilidades. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela se equiparando aí dentro da lógica das demais agências e os órgãos de controle que a gente tem, CVM, para vários diversos ramos do mercado, as chamadas agências fiscalizadoras, mas também tem, e está na última fase do na cúpula, pensando aí nesses diversos atores que vão ser responsáveis em preencher muitas lacunas, muito conteúdo aberto que o legislador intencionalmente assim deixou, pensando pela própria complexidade do tema. Mas entrando efetivamente nessa pirâmide que o Bruno já estava adiantando, como é interessante pensando, que eu vou pensar na implementação inteira, com a LGPD, estar em conformidade, longo, diversas etapas, mas é uma lógica muito importante que o Bruno colocou. Então, dentre ali, a gente discutiu um pouquinho na aula passada com algumas... Eu sou dos que considero que se a tecnologia ela impõe desafios, ela também é a solução, ela também vai apresentar procedimentos, mecanismos, ferramentas para... Mas ela terceira muita coisa que é em definição de estratégia mesmo, que é estabelecimento de uma matriz de risco, a depender do campo da atividade, do nível de exposição que o empreendedor está se lançando, a atividade que o agente econômico está desempenhando. Isso é muito interessante discutir isso no ambiente do bioparque, que é do ambiente de inovação, que é com a incubação de empresas, exatamente tem ideias e conceitos que são promissores, muito outro conceito que está aí mainstream, muito dizendo, não, que eu preciso apresentar soluções que sejam disruptivas, e geralmente nessas soluções, nessas propostas bastante disruptivas, onde a LGPD ela põe-se como um desafio ali, e por isso que é a definição da estratégia. Do ponto de vista prático de implementação, começando pela base da pirâmide ali, se pensar, é o chamado mapeamento de dados, é você ter a lógica do inventário de dados, quais dados você coleta, por que coleta, quem tem acesso, as bases legais que justificam o tratamento, para daí poder isso na pirâmide, ali o 4, muito na lógica do que a gente está dizendo ali, muito
né, da ideia em consonância das boas práticas, de ter essa governança de dados, desculpa, tinha fugido o conceito, ela vai estar num constante, incessante estágio de treinamento e conscientização para a mudança de cultura. Mas ali que é o que onde se começa o modo de implementação, é se fazer uma análise crítica muito forte de quais dados eu tenho na minha base, por que eu os tenho, por que eu os coleto, por que eu os trato, se eu tenho justificativa, embasamento legal para todos eles, a depender da situação, mesmo que seja algum dado, pode ser dado que eu preciso justificar que foge um pouco do cotidiano, da prática, ou a depender de como eu vou definir também a estratégia lá na ponta, um dos instrumentos copiando muito da prática internacional, das autoridades nacionais europeias, o GDPR europeu, de se pensar em relatórios chamados, tem o sigla em RIPA, né? A lógica, isso é muito comum também de quem trabalha com tecnologia da informação, com gerenciamento de processos, é você ter os seus diversos assessments, você ter essa análise, em que uma das coisas que a autoridade nacional pode vir a exigir ou espera-se que o agente de tratamento tenha definido para o desenvolvimento da sua atividade é fazer uma avaliação de impacto, que dizendo, olha, tais e tais dados aqui não são usualmente solicitados, coletados, mas eu tenho aqui uma definição dos riscos, pensando quais são os mecanismos que eu estou utilizando para essa segurança. E a gente já tratou ali do Privacy by Design, sobre as ideias de políticas, tudo isso, mas isso também, como eu falei, vai vir cada vez mais em se pensar no avanço tecnológico, na criação, é uma oportunidade de negócio em muitos aspectos, em que também para todas quando se quer fazer um trabalho sério e de qualidade, que vai exigir auditorias, processos de certificações, que vão ser bases para ter um programa de conformidade, ter feito uma implementação efetiva, verdadeira, mas como o Bruno falou, essa pirâmide você vai ter que sempre, não é lá na frente chegar na estratégia de definir, achando que lá embaixo já está tudo certo, mas você vai ter que toda hora ficar revisitando, e por isso as auditorias e certificações é um dos temas, é um dos pontos mais importantes e interessantes quando a gente fala isso. Vou avançar um pouquinho, Bruno, não sei se até aqui alguma participação, a gente vai começar a abrir a... Eu só ia comentar uma pirâmide ali, ela mostra muito claramente a multidisciplinaridade, né, que a gente comentou desde a aula passada, né? Aqui a gente tem a necessidade do jurídico, tem a necessidade do TI, eu vou ter um encarregado de proteção de dados, um DPO, esse cara tem que ter uma autonomia, né? Ele que vai ter acesso ali à direção, gerência, tem o jurídico. Então, essa ela, de maneira muito transparente, toda essa multidisciplinaridade com a LGPD dessa pirâmide aí. Opção, implementações, orientações práticas e básicas para muitas vezes, presumir tudo, o nível
existem muitas em algumas situações de se pensar aqui. Eu tenho sempre, quando vai colocando, pensando que tem tratamento, lidam-se com informações confidenciais, que pode se lidar com segurança, não só proteção de dados, mas também sigilo industrial, como a gente estava falando. Às vezes, um pouco no papo da aula passada, às vezes a gente tem discussões que a gente vê que ocorre em locais públicos, que aquilo pode ser, não é recomendável. Então, às vezes, voltar para o básico da discussão. Tem aqui, com relação a softwares que podem ser maliciosos, dependendo ali de vírus, dando o que se digita, tirando prints de tela, que isso aqui é um pouco elementar demais para o que a gente está propondo aqui. Então, tem aqui, às vezes, umas orientações com relação à utilização de letras, modo tá bastante rapidamente, sem aqui querer ensinar ninguém. Tenho certeza que pode ser muito da prática, de preocupações, ainda mais pensando no ambiente técnico do bioparque. Isso aqui não seja o foco aqui, o objetivo, por exemplo, pensar nas regras básicas aqui, pensando na segurança para e-mails. Isso aqui, eu acredito que isso aqui já seja muito da cultura, do perfil das empresas que compõem o bioparque, o ambiente de incubação. Então, o que a gente combinou ali de estar disposto, o desafio aí de discutir, abrir o debate e tentar tirar as dúvidas. Então, Josi, eu passo a bola para você e que não sejam muito rigorosos e severos, que tem coisas que desde logo ou não tem resposta ou eu não sei responder mesmo. Daí o Bruno responde. Fica tranquilo. Por isso que a gente chamou o Bruno e o Marcos para fazer a aula, justamente para ter duas opiniões também. Então, como o próprio slide ali já diz, né? Agora a gente tem o nosso momento de interação, de tirar dúvidas. Então, todos aqueles que quiserem podem usar a ferramenta do Zoom de erguer a mão, que a gente vai liberando, ou então colocando no chat, que a gente também vai passando as perguntas, enfim. Nesse meio tempo, gostaria de apresentar uma nova colega que passa a fazer parte da equipe de suporte às empresas do Bioparque, que é a Juliana, que está ali com o nome Bioparque, com a câmera ligada. A Juliana vai estar assumindo o BPK2B nos próximos dias, né, nas próximas aulas, então ela já está acompanhando. Então, olá, Ju, apresentando você oficialmente agora para as empresas, né, também que estão assistindo hoje. Olá, boa noite a todos. Então, eu sou Juliana Marafiga. Chegar no Bioparque era um projeto pessoal que eu tinha a longo prazo, mas tive essa oportunidade, quero poder aproveitá-la muito e quero estar à disposição. Esse desafio do projeto BPK2B é muito interessante, gostei muito da oportunidade e espero poder contribuir sempre com o ecossistema Bioparque. Legal, obrigada, Ju. A Ju, Obrigada então, acredito que talvez na próxima, na seguinte, já vai ficar com ela o programa, então acho que é legal também todos conhecerem, né? Seja bem-vinda, Ju. Obrigada. Então, Marcos, Bruno, temos uma pergunta aqui no chat, uma pergunta que está em espanhol. Lá, do Luiz, ele colocou só no meu privado, então eu vou traduzir aqui para todos. Ele coloca assim:
Como a LGPD se relaciona com a legislação dos países da América? Luiz, ela se relaciona no seguinte aspecto. Eu até vi ali, passou o endereço para a empresa, estava dando uma olhada aqui, inteligência artificial. Você é que está no ramo dos maiores dificuldades, maior preocupação, exatamente os desafios da LGPD. Ela se relaciona na medida em que ela tem aplicação extraterritorial, assim como a GDPR ela é aplicável para todas as empresas, todos os agentes de tratamento que de alguma forma colete dado de pessoas que estejam dentro do território do Bloco Europeu, da União Europeia. Aqui também o Brasil, na LGPD, espelhando a legislação do GDPR, do Regulamento Geral Europeu, ele vai dizer que qualquer atividade que envolva o tratamento de dados de pessoas que se encontrem no Brasil, vai haver essa aplicação extraterritorial. E é também interessante dizer que essa aplicação extraterritorial, para que se permita relações e consiga, tenha, dentro dessa lógica de conformidade, para que as empresas, os agentes desenvolvam suas atividades em território brasileiro, ele também há uma exigência de observância, mas também para que ocorra a chamada transferência internacional de dados. Então, no seu caso ali, pelo que eu vi, a empresa sediada no Chile. Isso. Para que seja totalmente correto, não possa ter uma fiscalização da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela vai ter essa preocupação, inclusive, que o país de destino para onde esses dados vão estar ali armazenados, no seu contexto aqui, no seu caso, então, no Chile, ela também tenha nível de proteção para que ela seja admitida, e aqueles dados que você vai estar coletando, não só dados de brasileiros, de cidadãos, mas qualquer pessoa que esteja em território nacional, para que seja autorizada, seja considerada lícita, seja permitido, para que você armazene, pode ser o armazenamento, mas qualquer outro tipo de dado, vai se exigir que o país de destino, o país da sede, também tenha o nível de proteção que a legislação também usa, um outro conceito aberto que fala adequado. Quando ele fala adequado, eu não estou falando que ele precisa ser igual, que ele precisa ser as mesmas regras, mas que também leve em consideração a privacidade, a ideia de segurança e proteção do titular de dado, sob pena de, como o Bruno estava falando, as sanções elas podem ser a última alternativa, mas, para além das sanções, das penalidades pecuniárias, dependendo, pode ter uma situação de que, se a empresa não se adequar ou dizer, não, eu sigo aqui a legislação do meu país, na América Latina, e ele não me exige isso, pode chegar ao ponto da autoridade nacional decidir por não autorizar, suspender ou determinar a proibição da operação dentro para oferta dentro do território brasileiro. Então, eu acho que essa é a relação mais direta, importante, impactante, e dentro daquela lógica que eu expliquei no comecinho da aula anterior, que teve esse efeito dominó, né? A partir do momento que a Europa sobe a régua e impõe isso na aplicabilidade extraterritorial, todos os países, pela importância econômica que tem
o bloco europeu, todo mundo foi se adaptando. Então, e cada vez mais, o Brasil não está isolado nisso, do ponto de vista até onde eu tenho conhecimento, você pegar, inclusive, países como Colômbia, até mesmo Chile, mas outros países aqui da América Latina, têm legislações protetivas há mais tempo e, dependendo, tem um debate, existe há mais tempo, os níveis de proteção também são adequados. Então, por um lado, respondendo a sua pergunta, essa interação, por outro, dizendo que, como isso impactou o globo todo, não é tanto o LGPD que impactou o resto principalmente os países do Latam, da América Latina, mas foi muito mais um efeito da GDPR. Então, já teve esse efeito, e essa é a relação. Legal, muito bom. Acho que é super respondido, Marcos. Se o Luiz tiver algum comentário ou tiver alguma dúvida, ele pode colocar no chat ou também utilizar a ferramenta de erguer a mão que a gente libera o áudio dele. A gente também hoje vai fazer a pesquisa de satisfação da aula num formato um pouquinho diferente. A gente sempre colocava um forms para vocês ali no chat, acessar, enfim. E hoje a gente vai lançar ela num formato de enquete, como um teste também, para a gente ver se funciona, se não funciona, enfim. Então, a gente vai colocar agora. Então, todos que puderem responder também, a gente fica muito agradecido, porque é uma forma de avaliar o programa como um todo, né? A gente vem pensando em melhorias, né, para o programa PPK2B, e a pesquisa, ela é um indício para nós do que está legal, do que não está legal, do que a gente precisa melhorar ainda. Então, todos que puderem responder. Não sei se já apareceu, se puderem me sinalizar. Para não cometer nenhum delito que não é legal, mas do ponto de vista ético e moral, eu não faço nada. Ok, as respostas, elas são anônimas, né? A gente não sabe quem respondeu, enfim, então podem ficar bem tranquilos também. O Felipe, ele está com a mão erguida. Oi, Felipe. Tem uma pergunta do Gelson também. Tem uma pergunta do Gelson também. Não sei se a gente passa primeiro para o Felipe, né, que ergueu a mão, e depois a gente faz a pergunta do Gelson, pode ser, para dar prioridade também para quem gostaria de falar, enfim. Oi, Felipe. Oi, boa noite. Você escuta? Boa noite. Sim, estamos ouvindo. Uma dúvida que eu tenho é, por exemplo, nossa empresa vende produtos por e-commerce, então nós não temos muitos dados mas para facilitar as coisas, muitas vezes a cena se cadastra algum e-mail, algum número de telefone, esse tipo de coisas. Vou colocar um exemplo extremo. O site é atacado por qualquer pessoa, mas aqui de hosting, não sei, HostGator, ou Amazon Web Services, quem seja, ou de nossa empresa. Também, nosso provedor da internet, ou serviço web, o hosting, também tem responsabilidade nisso. Como eu faço para traspassar como empresa a responsabilidade legal para outra empresa? Isso. Aquela diferença de desmembramento, os conceitos básicos do agente de tratamento, que você tem tanto o controlador quanto o operador. Eu acho que é bastante intuitivo, e isso é comum, né? Trabalhando como e-commerce, a lógica, sempre faço comparativo, não é diferente do que na responsabilidade ali do produto final dentro de uma relação de se tiver algum defeito, se aquilo gerar algum problema, ele replica a ideia de que, pensando na proteção do consumidor, mas também do titular do dado,
todas as da cadeia são solidariamente responsáveis. Isso impõe que, dentro da situação em que o seu armazenamento, como no teu caso na nuvem, é a AWS ou outro serviço, ele vai ter que realizar aquele tratamento na condição de operador, os ditames e as regras que você definir. Isso é claro que o ideal é que você vai contratar uma nuvem da AWS, você tem um contrato de adesão, você não discute, você não discute com a AWS, você não impõe, mas é isso que a legislação vai dizer, que ele também é responsável, mas você, quando vai definir ali os parâmetros, quando você vai pensar na lógica, quando você vai definir quem acessa, quem tem a hierarquia de acesso, e por isso que muitas vezes isso, tanto as empresas de cloud em geral desenvolvem mecanismos, sistema de proteção, de o selo de tempo, lock de quem acessou, mas, para responder a tua pergunta, ela é da seguinte forma: você pode vir a ser demandado, mas uma situação em um hackeamento, alguma coisa que é uma falha de segurança do hosting, da nuvem, você também ali pode demandar regressivamente, porque ele, na condição de operador, não cumpriu os deveres de segurança que era exigido. Obviamente que a complexidade da relação, que é o seguinte: se você, de alguma forma, tem a sua nuvem ali hospedada, tem pode ser sua VM ali, sua máquina virtual, alguma coisa, e você usou uma senha padrão, uma senha fácil, ou aquilo vai ter mecanismo de, muitas vezes isso vai depender de uma perícia judicial, uma discussão, mas pode ser que, por exemplo, o vazamento tenha se dado porque um determinado colaborador, um empregado da empresa que tinha acesso foi desligado, tinha-se uma senha padrão, não se pensou na alteração, ou pensou em restringir acesso dele, e aí esses dados são vazados, esses dados de alguma forma são coletados. É sempre uma atividade, o que a gente chama de dependendo dessas perícias, tem situações da chamada prova diabólica, de você não conseguir efetivamente conseguir quem foi o responsável por aquele vazamento, seja pela tanta complexidade. Ninguém que vai fazer uma atividade, quer dizer, ninguém, em teoria, a maior parte dos ataques, o cara tem muita tecnologia, o cara tem muito conhecimento. Ele vai usar um VPN, vai ser difícil de rastrear tudo aquilo. Da lógica. Se for uma falha do hosting, da nuvem, de quem armazena, ele será responsável regressivamente. Você pode ser demandado e acionar a vontade, dizer, não, a falha não foi nossa. Mas essa relação exatamente que você não consegue pensar num simples instrumento dizendo, não, eu estou terceirizando toda a responsabilidade, por isso que a cadeia de responsabilidade de impor em todo mundo que se adote práticas de segurança. Se verificado que a falha foi da nuvem, foi do provedor ali, do host, você, se demandado, pode, dos diversos institutos jurídicos que existem no Brasil, por exemplo, não é diferente, para dar um exemplo bastante prático. Se você se envolve num acidente e tem contratado um seguro, você pode fazer o chamado chamamento ao processo, a denunciação da lide, que é quando você vai dizer, olha, não, tudo bem, tenho responsabilidade, ou tem esse pedido de pagamento, mas a seguradora, quem deve pagar, tem essa apólice. Dependendo desta lógica, se fosse demandado no contexto brasileiro, poderia ter uma situação judicial de dizer, não, olha, aqui, traga aqui também o provedor, o host e a nuvem, porque
se houver condenação, se houver aqui um dever de pagamento, no final, quem vai responder, ou para eu já utilizar o instrumento jurídico de cobrar na sequência dele, isso tudo se conforma nesses agentes. Não sei se deu para responder a pergunta ou ficou ainda mais confuso. No, yo entendí que la idea es que me van a demandar, sí o sí, mi cliente, yo tengo que hacer regresivamente, entonces tengo que defender por un lado y tengo que atacar por otro. Entonces, es lo que yo entendí do proceso que yo tengo que hacer. No puedo traspasar a responsabilidade completa para outro lado. Tenho que fazer isso. Está surgindo cada vez mais. Eu até tenho alguns clientes que estão querendo lançar esses produtos, sem aqui quebrar nenhuma confidencialidade, nada. O mercado de seguros está entrando no jogo também. Porque é algo que, se você parar para pensar, pelas diversas, pelo risco das atividades, tudo, o mercado securitário está entrando nos impactos da LGPD. Claro, porque é como um novo sinistro, finalmente, para uma empresa. Perfeito, entendi. Muito obrigado, Marcos. Imagina. Obrigada, Felipe, pela pergunta também. Então, agora sim, vamos para a pergunta do Gelson, da Enbio. Então, Marcos e Bruno, ele coloca assim: boa noite a todos. Gostaria de saber se no lugar de um comitê de governança de dados pode ser criado um comitê de compliance na LGPD, para contemplar também outras questões, como, por exemplo, as necessidades da ISO 9001. Isso. Bruno, eu vou responder, mas se você quiser participar depois, você toma o microfone, que vocês já perceberam que eu falo demais. Quando ali, voltando nas exposições do que vai dizer o artigo 50, quando ele pensa em boas práticas e governança, ele não tem um modelo pré-formatado, ele não impõe uma estrutura, e aqui as empresas têm bastante liberdade para tratar. Por exemplo, eu preciso ter um encarregado que vai fazer interlocução com os titulares de dados, com os pleitos, as petições, recebimento das reclamações, dos pedidos, mas, de modo algum, significa que aquele encarregado do tenha que ele seja um diretor e, principalmente, que ele ocupe somente aquela atividade. Pode ter, obviamente, a depender, é sempre importante dizer isso, das relações de emprego, né? Mas ele pode acumular ação, ele pode ser a própria pessoa da TI que vai ser sobre aquilo, ou ainda na alçada, compondo esse comitê. Eu acho essa proposta do Gelson muito interessante, porque quando eu vou pensar em nível de conformidade, quando eu vou pensar em compliance, e o compliance de dados é um dos pontos de quando se discute compliance, eu posso ter o comitê de compliance, que inclusive vai estar pensando em políticas e regras e fluxo de processos para práticas anticorrupção, antissuborno. Eu posso envolver dentro disso, eu acho que é muito importante, salutar ter alguém do RH, porque isso dos recursos humanos ali, que vai fazer toda essa interlocução, que vai, sempre, quando vou tratar no cliente, o RH é geralmente o maior aliado, mas pode ser também o maior inimigo, porque é ele que vai lidar com uma infinitude de dados pessoais dos colaboradores, mas esse comitê
de pensando se a ideia, seguindo aqui, de novo, voltando da Deloitte aqui, em que eu vou pensar se meu objetivo é conseguir certificações, tem um departamento só de certificações ambientais, as diversas certificações e o ISO, com certeza, não é o único, mas é um dos mais importantes. A 9001 pode estar, sem dúvida, dentro do mesmo comitê que vai pensar na discussão das políticas aqui, e procedimentos, pensando na implementação, na segurança da informação e na proteção do dado pessoal. Bruno, dê seu pitaco. Eu concordo, Marcos. Eu achei bem interessante o questionamento do Gelson, né, de inserir, né, dentro de um contexto maior, não só específico para a LGPD, até porque o próprio artigo 50 ele vai trazer alguns requisitos mínimos, né? Então, se observados, está tudo certo, né? Então, você consegue ampliar a função, a utilização, né, do comitê, que é a expressão que o Gelson utilizou, e, enfim, dependendo da escala dos dados que são coletados, se são dados sensíveis ou não, você cumprindo aqueles requisitos mínimos que a lei traz ali no artigo 50, tá tudo certo. Você não precisa ter algo só para isso, como você bem apontou, Marcos. Claro que tem muita coisa do reserva do possível, né? Aprofundando a discussão, né? Às vezes você vai ter ali, eu falei da RH, você tem tantas coisas, pensar toda a medicina e segurança do trabalho. Demandar que uma pessoa vê toda a questão de CIPA e tantas, não é a minha área, eu só acompanho muito, mas às vezes tem relações pelo envolvimento com dado pessoal, mas colocar talvez a mesma pessoa para pensar em infraestrutura de rede, para pensar em ter ali as NRs, as normativas do Ministério do Trabalho, é um desafio e pode ser que, dependendo da situação, se diga, olha, era ilusão achar que essa pessoa iria conseguir dar conta de tudo. Mas eu acho que, quero crer que, quando o Gelson até coloca como comitê, é exatamente achando que isso tudo é um trabalho conjunto, também os seus experts de cada área, mas pensando no que a ISO vai dizer da qualidade em geral da estrutura da empresa, eu acho que isso tem uma relação totalmente adequado você, dentro de um comitê que pensa em manter uma certificação 9000, que eu também vou ter uma certificação para proteção e segurança da informação. Legal, Marcos. Legal, Bruno. Não chegou mais nenhuma pergunta por enquanto, a gente ainda tem alguns minutinhos, então se alguém ficou com alguma dúvida, quiser fazer alguma consideração, também pode ficar bem à vontade. Lembrando que as aulas, elas são todas gravadas e são disponibilizadas no canal do YouTube do Bioparque. Então, amanhã a gente vai postar a aula de hoje, a aula da semana passada, né, que foi a nossa primeira aula da LGPD, já está lá no canal do YouTube do Bioparque. Vamos ver se vem mais alguma perguntinha. Aproveitem, senhores e senhoras. O Bruno está ansioso para responder diversas perguntas. Semana que vem a gente terá continuidade do módulo jurídico do programa BPK2B, com a aula sobre contratos. Vai ser o Murilo Davi, o nosso speaker. Depois teremos 2 aulas sobre legislação trabalhista e 3 aulas sobre legislação tributária no módulo. Então, fechando o módulo jurídico com estes temas.
Marcos, Bruno, por enquanto não chegou nenhuma pergunta. Não sei se tem algum ponto que vocês acham importante também frisar, pontuar sobre a legislação, as dicas, né, da aplicação da legislação. Bruno, você tem preferência na palavra, que eu já falei demais? Mas o que eu, pensando aqui no básico do básico, para o pontapé inicial, mas o que eu queria passar, talvez, como um panorama geral das duas aulas, que eu acho que ficou muito claro que está em construção muita coisa. Aposta-se muito na efetividade da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, aposta-se também na razoabilidade dos órgãos de controle, não só da autoridade, mas também pensando quando o judiciário, se eventualmente, invariavelmente, isso vai desembocar, mas pensando que deverá ser feita uma análise do porte da empresa, do nível do estágio, porque o que eu mais acompanhei do boom pós-aprovação da legislação em 2018 e a preocupação, como a gente já tinha falado, com a pandemia, depois as alterações por medida provisória para o início efetivo, a pandemia, aquele desafio, todo esse corre-corre para do remoto, que daí todo mundo repensar processo, tudo isso mexeu muito, mas pelo o que a LGPD não pode ser visto dessa forma, eu estou falando do boom, tem muita gente que, eu acho que é um pouco meu dever, fazer um contraponto, criticar as falas de que LGPD pode ser, nossa, uma preocupação tão grande de que senão vai inviabilizar o teu negócio, os discursos bastante aterrorizantes, que eu já até que a padaria da empresa da esquina não tem, não deve ter o mesmo nível de investimento, não gente, acho que equivocadamente estão falando para ir, do que pensar na Microsoft atuando no Brasil, etc., ou os gigantes, empresas gigantescas que vão ter sua... Eu acho que tem uma pessoa que compartilhou a tela aqui indevidamente. Mas eu acho que compartilhou, mas daí eu acho que eu compartilho aqui. Tá aparecendo aqui. Assim eu consigo ver todos na tela. Mas o que eu, tentando fazer uma fala, seguindo a ideia de achar que isso vem para o bem, vem para um competitivo e para tirar os mal players do mercado, as pessoas que exatamente têm benefícios por jogarem da forma reputada como ilegal, como ilícita, é que não pensar a LGPD como um entrave que impeça essa lógica bastante elementar daquela diferenciação que a gente tratou ali, do privacy by default, privacy by design, é você pensar que a privacidade é algo importante. Fazer suas relações para processar, e ter a certeza que o ambiente seguro, que ou muito cada vez mais, mas tem muitas pessoas que
online porque eu tenho medo que, se eu utilizar eu vou ter um problema financeiro, uma utilização indevida. Pensamento, produto e serviço, frisando isso bastante no ambiente do bioparque, ele é um elemento importante, mas ele é algo que, nas regras do jogo atuais, não se pensar em privacidade e segurança, proteção de dado pessoal, é o mesmo sentido do que vai consolidar o teu negócio, o teu modelo de negócio na oferta para o público. Então, de modo algum, isso deve ser visto como algo desencorajador para o surgimento de novos modelos de negócio, do empreendedorismo em si. Eu acho que naquele quadro que eu apresentei das duas visões, no frigir dos ovos, o balanço final é muito mais positivo, e eu me comprometi aí nas falas sempre combater esses discursos bastante, né, querendo aterrorizar, e muitas vezes, claro, tem gente séria, mas tem muita gente que faz isso muito mais com uma intenção de mercado, de vender adequação, etc. Então, eu acho que é uma fala importante e necessária dentro do ambiente do bioparque de desenvolvimento. Eu acho que é interessante, Marcos, puxando um gancho aí da tua fala, o que a gente tem visto muito com as empresas, né, do ESG, né, aquelas empresas preocupadas com a questão ambiental, a gente tem visto cada vez mais isso. O próprio mercado, né, tem valorizado esse tipo de circunstância. Então, vem bem ao encontro do que você, né, mencionou. Então, não é eu enxergar a LGPD como um entrave, né, mas eu, do ponto de vista, eu empreendedor, enxergar como um algo a mais, né? Eu tenho uma frase que eu sempre falo para os meus alunos, é um plus a mais, né? E a redundância é proposital. Então, enxergar isso, poxa, como que eu posso agregar no meu produto, no meu serviço, e pensando, né, no mercado que vai cada vez mais se conscientizar e valorizar esse tipo de situação, esse tipo de política da empresa, né? Vamos colocar assim. E eu acho que vem, né, bastante ao encontro da ESG, né? Essa preocupação, a gente vê cada vez mais aí as empresas com essa questão, né, de sustentável. Acho que aqui também a gente caminha para algo parecido. E dizer que algumas práticas já não são mais aceitáveis, não são toleráveis e dá um basta. Isso é muito importante. Dentro do ESG, as questões ambientais, basta olhar no entorno para ver como muita coisa precisa ser pensada. Não é só o ambiental, é o organizacional, é a pluralidade, é a diversidade. Isso tudo agrega qualidade, é a agregação do valor final, e isso, dentro da lógica do Privacy by Design, Privacy by Default, e isso muito relaciona, você pensar desde da ideia embrionária até quando você, nesse ambiente de incubação startups, até quando virar o unicórnio ali, quando tiver valendo bilhão, isso vai ser algo que tem que ser priorizado e pensado em todas as fases. Legal, ótimas considerações. Não recebemos mais nenhuma pergunta no chat com a nossa aula, né? Ela geralmente tem duração de 1h30, 2 horas, então a gente ainda tem alguns minutinhos. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer alguma consideração, eu reforço que a gente ainda tem um tempinho. Então, enquanto isso, né? Se não chegar, eu já vou aproveitando e vou agradecendo mais uma vez ao Bruno, ao Marcos, pela participação nas aulas, né? Tanto semana passada quanto essa semana. Acredito que o conhecimento que vocês trouxeram vem a agregar bastante para as empresas.
Acho que ótimas contribuições. Então, mais uma vez, em nome do Bioparque, né, eu gostaria de agradecer a vocês. Josi, a gente que agradece, mais uma vez, pelo convite, parabenizar o Bioparque pelo programa. Né, você falando antes ali a programação, né, os demais temas aí do módulo jurídico, são todos muito bons e muito pertinentes, né, para as empresas residentes. Então, aí na tua pessoa, a gente parabeniza o Bioparque pela iniciativa. Obrigada. Eu só ratifico as palavras do Bruno e, como já falei demais, eu só quero frisar que está sempre à disposição, que essa parceria se fortaleça, que é muito legal mesmo ver o trabalho de vocês, todo esse sucesso. Então, sempre que surgirem novas oportunidades, eu ficaria muito honrado em receber novos convites. Com certeza. Muito obrigada a vocês, mais uma vez. Então, gostaria de agradecer também a todos, né, que participaram na aula de hoje, que interagiram conosco, desejar uma boa semana a todos, já aproveitar e estender o convite para a semana que vem, todos que puderem acompanhar a aula sobre contratos com o Murilo Davi, que é a continuidade, né, do módulo jurídico, e depois teremos aulas de relações trabalhistas, tributação, então o módulo ainda tem bastante coisa a acontecer. Obrigada a todos, boa semana e até a próxima segunda-feira. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.